Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas 22, a partir do versículo 25. Eu poderia ler tudo, mas eu vou resumir por causa do tempo. Tá? Lucas, ali no início do Novo Testamento. Lucas 22, versículo 25. Quem não achou, acompanhe comigo na tela. Ele lhes disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. 26. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. O maior entre vós seja como o menor. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra revelada no meu coração durante essa semana. Obrigado porque o Senhor tem falado comigo, assim como o Senhor irá falar com cada um aqui nessa noite. Que cada jovem que entrou aqui saia cheio da tua presença, cheio do teu poder. Fale profundamente nos corações dele, arrancando tudo aquilo que tem paralisado, que tem impedido ele de alcançar a plenitude na tua palavra, a plenitude, Senhor, do teu evangelho no seu dia a dia. Que eles possam ter dia após dia um encontro contigo, e que essa palavra seja guia e guia todos os dias nas suas decisões. Em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém? Antes, o maior entre vós seja o menor. Em várias situações na Bíblia você vai ver passagens semelhantes a isso, onde a Bíblia faz referência a onde o maior é aquele que serve. Desde moleque nós convivemos com esse versículo, esse entendimento, onde que nós parafraseando aqui, maior é aquele que serve. Mas como assim nós dizemos maior é aquele que serve? Porque teoricamente um empregado serve o seu patrão. O empregado sempre está disposto, ou ele recebe alguma coisa para estar ali de prontidão para atender o seu patrão, o seu chefe, alguém a qual ele paga. A gente vai em vários lugares e a gente chega lá num comércio, no mercado. Eu já vi, você já presenciou pessoas uniformizadas com um aviso, talvez nas costas ou na camiseta, dizendo assim: posso ajudar? Sim ou não? Sim, posso ajudar. E esse é o tema que eu dei dessa noite. Posso ajudar? Quando nós falamos sobre poder ajudar, significa a disponibilidade, a intenção do nosso coração em oferecer uma resposta para aqueles que não têm. Isso no comércio, isso aonde nós formos, nós vamos encontrar pessoas dispostas a ajudar porque recebe alguma coisa em troca. O empregado, ele trabalha 30 dias no seu ambiente lá, na empresa, ali no comércio, ou no campo, na fazenda, na agricultura, onde for. Ele trabalha um período, e a maioria das vezes desse período é 30 dias. Quando conclui esse período de 30 dias, ele recebe um salário. Ou seja, ele recebe um valor em espécie. Esse valor em espécie é para pagar o seu serviço a qual ele prestou durante aqueles 30 dias. Mas quando nós trazemos a função de servo, a função de empregado para a igreja, nós lembramos e trocamos esse nome, porque na igreja nós não temos empregado. Na igreja nós não temos pessoas que recebem para trabalhar. As pessoas que estão à disposição no louvor, lá em cima, na mídia, na foto, as pessoas que estão na porta recepcionando, as pessoas que estão cuidando do pátio, que estão organizando as crianças, que estão trabalhando com os jovens, com os adolescentes, são pessoas que não são empregadas, mas são pessoas que são voluntárias. A gente já ouviu falar sobre voluntário.
Quando você tem uma situação de emergência na cidade, quando você tem uma situação aonde de calamidade pública, você vê várias pessoas se oferecendo como voluntário para socorrer alguém, para ajudar alguém que precisa naquele momento. Talvez a pessoa não tenha capacidade de agir como um bombeiro, por exemplo, de atender e de socorrer como um bombeiro, mas a disponibilidade e a intenção do coração daquela pessoa faz com que aquilo produza um efeito talvez mínimo, mas produza. Talvez um efeito muito maior do que se ela ficasse parado. Então essa pessoa, ela oferece ajuda, ela está disposta, então ela pergunta, posso ajudar? Quando a gente está fazendo a aula na escola, na autoescola, nós somos orientados quando ocorre um acidente, ou aqui muitas vezes quando a gente faz o curso de brigadista, de incêndio aqui na igreja, eu e mais uma terceira idade. É uma galera aí que faz 7 pessoas. Qual que é o que é aplicado? E num incêndio de um prédio desse daqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter a atitude de ajudar as pessoas para evacuar. Eu não estou preocupado com prédio, não estou preocupado com ar-condicionado, com televisão, não. O meu objetivo como brigadista é esvaziar o prédio. Ou seja, eu tenho que assumir a função de voluntário, porque até então eu estou nos bastidores, mas num momento de necessidade eu assumo a função de voluntário e faço com que o prédio seja evacuado o mais rápido possível. Um vai correr lá, desligar a energia geral, as lâmpadas de emergência vão acender, outros vão pegar... Está muito na frente do bombeiro aqui, isso nunca vai acontecer. É mais fácil chamar o bombeiro, eu acho. Mas um vai puxar aquela mangueira, outro vai ligar o hidrante e tal, nós vamos apagar o fogo, pegar o extintor. Então, eu vou me posicionar como voluntário. Amados, na igreja, você só está aqui porque alguém um dia se voluntariou. Um dia alguém se voluntariou a investir tempo, a deixar o conforto. Porque, por exemplo, quando nós estamos aqui e ocorre, por exemplo, um incêndio, o que nós vamos fazer? Correr junto? Não. Quem tem função específica na igreja vai atender e tentar resolver. Por quê? Porque ele ama as pessoas. Ele está preocupado com as pessoas. Essa é a função de ser voluntário. Essa é a função de atender as pessoas. Alguém um dia aos 13 anos de idade, 12 anos para 13 anos, me atendeu. Alguém um dia se voluntariou a me convidar para participar de um evento simples. Não jogava bola, mas fui. Era lá na Chácara Moriá. Eu conto esse testemunho e vou fazer uma ministração diferente hoje, porque faz dia que eu venho escrevendo sobre isso. Eu achei que hoje seria o momento oportuno. Então você veio porque é para você ouvir. Os que não vieram, eles não vão ouvir e eles vão aprender contigo. Tá bom? Quando alguém um dia se disponibilizou a deixar o seu conforto para me atender. Alguém investiu tempo, alguém foi lá na minha casa, me buscou, deu uma ligadinha, vamos lá sábado, vamos tomar um tereré, vamos lá conversar, vai ter a reunião da célula. Alguém gastou tempo. Vocês talvez tenham uma história um pouquinho diferente, um ou outros detalhes, mas no final tudo é igual. Todos nós um dia foi influenciado por alguém que não ganhava da igreja. Por alguém que não tinha talvez algo para receber em troca. Eu sei que a pessoa que me fez o convite e a pessoa que fez o convite para você não investiu o tempo para receber dinheiro em troca, para receber recompensa em troca. Mas ele fez porque ele ama você. Porque ele me ama. Ele ama as pessoas. Através da presença de Jesus na vida daquela pessoa que um dia te convidou para a igreja, um dia que investiu tempo com você, essa pessoa largou o seu conforto
para te atender. Porque o amor de Cristo, o exemplo maior de Cristo, ele já viveu, e ele estava vivendo, e ele queria reproduzir isso. E aí surge então, dentro da igreja, pessoas voluntárias, pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. Você vai ver em várias passagens da Bíblia, aonde Jesus é o maior exemplo. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro, daquele jeito, 8 ou 80 deles, diz, não, mas não posso lavar, você não pode lavar meus pés. Não é verdade? Quem conhece a Bíblia sabe, não pode lavar os meus pés. Mas aí Jesus, se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então lave não somente... Aí Pedro já sai de um extremo para o outro e diz, não, então não lava só os meus pés, mas lava a minha cabeça, as minhas mãos, me parece uma coisa assim, me lava a minha cabeça, as minhas mãos. E você vê a atitude de Jesus diante dos seus discípulos. Ou seja, ali a honra e a maior autoridade era de Jesus, não era dos discípulos. Mas quando Jesus assume a posição de exemplo e começa a ensinar quem? Os seus discípulos, como deveriam ser, ele se sente constrangido. Então, o que Jesus está dizendo? Que aqui todos nós somos no mesmo nível. Que título, que posições, se é pastor, se é profeta, se é diácono, o que for, para Cristo isso não faz diferença, porque Ele quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso voluntariado. Ele quer a nossa atitude de atender as pessoas. Em uma situação de emergência na cidade, o cara que está precisando, se acidentou numa esquina de moto, ele não está precisando, não quer saber se você é vereador, se você tem cargo importante na cidade, se você é graduado ou pós-graduado, o que você tem? Ele quer o atendimento, ele quer uma ajuda. Quando nós falamos de voluntários, não existe como eu dizer que a pessoa é voluntária se ela não ama. Ela precisa amar. Eu estou lembrando agora do Jackson, o cara que mais anda no curso. O tiozão. Eu lembrei também o tiozão. Veja bem, quando nós olhamos... me perdi agora. Onde que eu estava mesmo, Jesus? Quando nós não tem como a pessoa ser voluntária se ela não amar o que faz. Não tem como um casal viver ajudando um ou outro se ele não tiver amor pelo que faz, porque senão vira um peso. No ambiente de trabalho, é um exemplo que talvez fica mais fácil para você entender. Se você não amar muito aquilo que você faz, aquilo fica pesado, você não aguenta. Pode até ganhar bem, mas você não aguenta, é chato. Você precisa amar o que faz. E não tem como ser voluntário na igreja sem amar o que faz. Antes de eu ir para a situação e fundamentar a questão de ser voluntário, o que o dicionário diz sobre voluntário? Indivíduo que se alista espontaneamente a um exército ou a um grupo, ou que se encarrega de uma incumbência a qual não estava obrigado. Então, eu me alisto, eu tomo a decisão, eu tenho a iniciativa de fazer algo por alguém ou pelo reino. Há um mês atrás eu ministrei aqui, quem lembra? Quem lembra da ministração de há um mês atrás? Não lembra. A ministração, eu falei sobre edificando a igreja, construindo a igreja, edificando os pilares, construindo dia após dia a igreja de Cristo na terra. Quando eu disse igreja, eu não estou dizendo do prédio, do templo, porque alguém já fez isso para nós. Eu não trabalhei aqui de serviços voluntários para construir. Aquele prédio do lado tem relatos, vocês já viram os vídeos, tudinho, de gente vindo trabalhar no final de semana para construir aquele prédio, voluntários. Esse aqui a igreja estava melhorzinha já. Mas lá eram voluntários. E a gente, na medida das coisas que vão ficando boas para nós estamos esquecendo do que é ser voluntário dentro da igreja. Nós carregamos um nome de movimento Pulse.
Ou seja, eu preciso estar em movimento constante, senão ele não é movimento. Senão eu não consigo fazer referência a esse nome, não tem significado esse nome para nós. Ou ele é movimento ou ele não é. Eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer as coisas girar, a roda girar. E para isso, eu preciso de você. Eu preciso da igreja. Eu preciso de gente capaz, gente incapaz. Eu preciso de gente que esteja disposto a fazer a diferença. Porque Jesus não buscou os mestres, Jesus não buscou os homens melhores, Jesus não buscou os graduados, os caras bons da grana, que tinha estabilidade financeira, que tinha posições, que tinha QI. Não, Jesus buscou o pescador, buscou o outro que não tinha nome, e assim por diante. Se você for olhar o histórico dos camaradas, você não dá muita coisa por eles, mas Jesus deu. É a mesma coisa nós. Ele também deu por nós. Ele validou e aprovou nós todos os dias. Trouxe o perdão sobre nós para que a nossa posição dentro da igreja de conhecimento possa influenciar as pessoas. Eu preciso entender que dentro da igreja não posso ficar na inércia. Dentro da igreja não posso ficar sentado numa cadeira e passar um ano e eu continuar dizendo é movimento, mas se não tem movimento. Nós precisamos nos movimentar. Para quê? Para aparecer? Não. Nós não queremos status, nós não queremos posição, porque isso automaticamente as pessoas vão perceber que existe diferença nas nossas vidas. Automaticamente, ao longo dos meses e dos nossos empenhos, nós vamos entender que o amor que nós temos não está dentro das quatro paredes, mas está avançando e está produzindo serviço. Eu só sou voluntário na igreja. Você só é voluntário se você amar o reino, se você amar Cristo, se você amar aquilo que você serve, porque senão é inútil. É inútil num sábado como esse, de chuva, você vir aqui, você está parado na sua casa, na frente da televisão, assistindo, do smartphone. É inútil. Eu não quero ser inútil. A pior coisa é você ver pessoas inúteis. É difícil, mas você encontra um ou outro inútil. Desculpa a palavra, mas é. Lá no nosso ambiente de trabalho tem umas pessoas inúteis. Já viu? Né? Mas Jesus Cristo, não serve para nada isso aí, pelo amor de Deus. A pior coisa é você ser um crente inútil, um cristão inútil. Podia trocar esse nome, o tema, e colocar, não seja um cristão inútil. Faça alguma coisa, se movimente. Tem gente que é tão bitolado que tem que sentar na mesma cadeira todos os cultos. Tem que ser naquela, é tão bitolado. Isso não é igreja. Isso não é ser voluntário. Voluntário é olhar o contexto, é olhar, ver que o mundo está pegando fogo, que dentro da igreja precisa atender, está pegando fogo, tem que fazer alguma coisa. Tem gente necessitada. Tem gente morrendo todos os dias, mas eu não consigo convidar. Eu falo que quem estuda hoje tem mais peixe na rede do que nós. Correto? Porque no ambiente escolar, principalmente na época de escola até segundo grau, você tem muitos peixes, você entender isso aí, que você pode socorrer. Porque eu só recebi um convite para estar aqui na igreja com os meus 12 anos, porque no ambiente escolar alguém teve a iniciativa de me convidar. Eu estava desviado. Eu era de uma outra igreja. Você sabia? Sabia ou não? Sim ou não? Eu era da Quadrangular. Esse dia eu estava com o pastor Lucas, que é o pastor Lucas e o pastor Dil, a reunião dos pastores de manhã. Aí o pastor Dil falou assim, eu estou orando para que o filho volte para casa. Para que o filho volte para casa, porque você é quadrangular. Mas eu não volto não. Volto não. Tá bom aqui.
Aí, gente, é isso. Eu não posso ser inútil dentro da igreja. Desculpa a palavra, mas que pese dentro de você. Será que eu sou inútil? Porque tem uns pais meio descabeçados que chamam os filhos de inútil. Está errado, né? Eu tenho que dar um caminho. Olha, se o pai chama o filho de inútil, é porque ele é pior do que o filho. Ele não soube ensinar. Se ele tem capacidade de chamar o filho de inútil, é porque ele é mais do que o filho. Ou eu amo, eu só faço as coisas se eu amar. Porque quando eu amar as pessoas que são necessitadas, as pessoas que estão ao meu redor, porque a gente gosta de amar as pessoas que estão próximas, que faz bem para nós. O ruim é quando as pessoas pisam no nosso calo, erram com a gente, aí é difícil de amar. Se pensa, gente, se Jesus tivesse com um dodóizinho, melindroso, quando ele soube, né, óbvio, que tudo que ele fosse fazer ali, olha, ele pregou, ele curou, ele fez maravilhas, ele correu de um lado para o outro, investiu dinheiro, deixou as coisas de lado. Eu disse na conta, ele podia ter comprado um carro novo, ele podia ter festado, podia ter feito alguma coisa. Não, ele foi lá curar o cego, né? Ele foi fazer grandes coisas, ele foi pregar, ele foi gastar tempo. O povo não dava sossego para Jesus. Jesus ia para um lado, o povo ia junto. Aí depois chegou lá na frente, quando ele foge para descansar, o povo vai atrás dele e ainda fica com fome. E deixa a responsabilidade de alimentar. Além de ter que ensinar, tinha que alimentar. E aí me apresenta 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 leite, né? Fui falar. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus faz tantas coisas para saber que no final o povo ia negar ele. Que os caras iam largar a mão dele. Que os caras iam pisar na bola com ele. Puxa. Se fosse nós, você ia se voluntariar? Porque Jesus é o maior exemplo de voluntário. Jesus deixou um legado. Quando Jesus mostra o exemplo de lavar os pés, é um dos exemplos. Porque até então, eles não entenderam que maior é o que serve. Eu só consigo servir, querido, se eu entender quem eu sou. Quando nós levamos a história de servir, eu trago para vocês a parábola do samaritano. Vou resumir, para vocês entenderem. Você tem um sacerdote, você tem um levita e você tem um samaritano. O samaritano não era bem visto. Ele não tinha muito valor. Não era um cara assim de referência. Você pega um sacerdote que era responsável em estar na igreja. O sacerdote, se o cara pecasse, se o cara falhasse, ele era responsável em resolver a situação e intermediar entre ele e Deus. O cara tinha peso. Ele era um sacerdote dentro da igreja. Depois vem um levita bonito, toca bem, canta bem, cuida das coisas da igreja. Estou resumindo. Está aqui em cima. Mas de repente, ele sai da igreja para ir embora. Eles estão passando, tem alguém caído. O cara caiu de moto, se acidentou. O meu vizinho lá da esquina de casa está com depressão, com angústia. O cara está deprimido. O cara está pensando em se matar. O fulano vem na igreja, ficou 2 meses, está lá. E aí? Mas eu sou o sacerdote. Mas aí eu vejo que a pessoa está mal, está cheirando mal. A pessoa, eu não conheço, não sei qual o retorno que ela vai me dar. Será que compensa eu ir lá investir, gastar meu tempo? E aí, nós começamos a fazer essas considerações. E a gente começa a entender que é muito difícil. Porque foi isso que o sacerdote fez, que o levita fez, na passagem onde Jesus relata a passagem do samaritano. Lucas 10. Lucas 10, a partir do 31, eu acho. A passagem diz que
o cara estava lá, bateram nele, espancaram, tentaram roubar ele, roubaram. E o cara ficou lá no chão. E o sacerdote sai da igreja, sacerdote, viu e passou do outro lado da rua. A Bíblia diz que ele passou do outro lado da rua, distante. Ele não atendeu. O cara estava precisando. Ele não atendeu. O título foi maior para ele. Como eu disse, maior é o que serve. O título foi maior para ele. O título dele, a posição dele, vedou os olhos dele para enxergar que o maior valor no reino era o amor pelo próximo, pelas pessoas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma tem valor mais do que tudo isso aqui. Uma alma tem muito peso. Mas o sacerdote esqueceu que ele era sacerdote quando saiu para fora. Da mesma situação, para a vergonha da igreja, para a imagem da igreja, o levita faz a mesma coisa, toca bonito, ensaia, está aqui cuidando das coisas da igreja, limpa os instrumentos, faz tantas coisas, ora, adora. Mas quando na hora que precisou dele, ele se esqueceu que aqui em cima não é nada comparado ao que ele vive lá fora. E por esse motivo, ele passa do outro lado da rua para não atender. Sabe por quê? Porque para atender aquele camarada que estava caído, ele tinha que investir dinheiro, tempo. Ele tinha que parar a caminhada dele. O retorno ia chegar mais tarde em casa, ele ia perder o café da tarde. Ele ia perder o sábado dele. Ele talvez perderia uma música do louvor, porque ele não poderia parar para atender alguém aqui da igreja. Ele não poderia gastar tempo de vir aqui, por exemplo, carregar os pallets. Ele não poderia perder tempo de vir e secar, por exemplo, um corredor como esse, passar um rodo. Ou simples. Cumprir a escala. Tantas coisas, era difícil. Era difícil. E isso é constante dentro da igreja, porque é difícil para todo mundo. E quem disse que seria fácil? Porque nunca me disseram que seria fácil. Nunca. Se falaram para você, sinto muito, enganaram. Porque para mim, nunca me disseram que seria fácil. E não é fácil. Porque eu gasto tempo, eu invisto, eu durmo tarde, eu acordo cedo, eu gasto, eu invisto, eu deixo os meus prazeres, a minha vontade, o meu conforto, para investir no reino. Como? Voluntário, alguém que se alista sem receber algo em troca, sem esperar por algo em troca. E aí, você conhece a história? Os dois camaradas que tinha título, que tinha posição, deixou para lá, mas o samaritano que não tinha nenhum valor, fez a diferença, gastou tempo, ele disse que ele pegou, colocou, numa versão atual, diz que ele colocou a pessoa ferida sobre o carro e levou para uma hospedaria, para um lugar, um hospital, alguma coisa assim, um lugar de repouso, onde ele a pessoa pudesse cuidar dele. Ele investe dinheiro e ainda diz assim, que quando eu voltar e passar novamente aqui, eu vou apagar, eu vou acertar tudo que vocês gastaram com ele, para ele ficar bem. O cara está ocupado. Você sabia que o cara estava ocupado? O cara não estava sossegado. O samaritano tinha o que fazer. Ele também estava passando. O Levi também estava passando. Mas o camarada parou, atendeu, socorreu. Porque amor. O amor faz a diferença. Se eu cantar me ama, me ama, me ama, parece que é um amor unilateral. Porque parece que Jesus tem que me amar. Jesus tem que estar aqui disposto a sempre me servir. Mas eu nunca posso servir as pessoas. Amados, se alguém me oferece algo bom, por que eu não posso reproduzir? Sempre eu gosto de frisar nos encontros, eu falava, se o cara diz que esse celular é bom,
Por que eu não posso recomendar esse celular? Porque a gente recomenda. Compra lá um celular tal, ele tá bom, você pesquisa, você coloca. Eu gosto, quando eu compro na internet, eu gosto de fazer os comentários, porque eu sei que aquele comentário vai ajudar alguém, porque já me ajudou. Já fui comprar coisa e eu vou consultar lá, eu gosto de ler, eu sou do clube dos leitores de comentários. Do clube dos leitores, eu gosto de ler, eu vou lendo, aí abre uma conversinha, aí eu entro na conversinha, eu vou lendo. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu gosto de ler todos os comentários. Aí eu analiso depois se vale a pena ou não. Mas veja bem, se eu recomendo um celular, se eu recomendo um carro, o que for, uma roupa, algum comércio, eu recomendo, por que eu não posso oferecer a verdade de Cristo para as pessoas? Por que eu não posso me colocar na brecha para atender e socorrer as pessoas que precisam? Será que não seria um orgulho da nossa parte? Um egoísmo? Estou pensando só em mim? Tem gente morrendo, eu estou pensando só em mim, eu não posso convidar. Dentro da minha capacidade, eu não posso fazer a diferença? Amados, a igreja, ela precisa crescer. Mas sabia que a igreja não vai vir anjo aqui fazer ela crescer? Essas cadeiras não vão ser preenchidas porque o anjo correu atrás nas cidades, na escola e foi levar o evangelho. Não é o anjo que quando a pessoa entrar na igreja, na porta da igreja, ela vai lá cumprimentar e fala: "Oh, obrigado por você ter vindo, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui, sabe, nós temos culto." Não, é você, sou eu. Eu não quero ser o levita e nem o sacerdote irresponsável com a obra de Deus. Eu não quero ser reprovado, eu tenho certeza que você não quer. Eu já reprovei, sabia? Na escola, no 3º ano. Por incrível que pareça, o Igor reprovou no 3º ano. Da minha vergonha. 3º ano, ninguém reprova. A história era assim, ninguém reprova. Reprovei no 3º ano. Reprovei. Mas nunca peguei DP na faculdade, tá? Eu aprendi. Peguei um exame na faculdade. Para nunca mais, porque foi assim, ó, o exame. Vou dar um exemplo. Tinha uma sala, minha sala era de auditório. E tinha assim, 70% da sala pegou o exame. Aí, fazia a prova, o professor vinha. Esqueci o nome do professor. O professor vinha, ele corrigia a prova na hora. DP. Foi uma assim, ó, uma filha. Aí nós ficamos com medo de entregar a prova, porque se eu entregar, ele corrigiu. DP. Gente, quando chegou na minha vez, ele é assim, aprovado. Aí vinha 18 DPs. Aí depois, um aprovado. Foi, meu Deus do céu, vou reprovar. Vou pegar DP. Aí, quando foi assim, DP, aí chegou em mim, aprovado. Para nunca mais. Ele serviu de lição para mim. Eu não quero passar por isso de novo, não. Ou estudo, né, ou paro por aqui mesmo. Eu decidi estudar. Então, amados, a igreja, as funções que nós temos na igreja, ela tem que existir para influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor precisam entender que nós não temos somente um hábito de ser voluntário, mas nós temos uma cultura. E cultura é viver aquilo naturalmente. É levar a palavra naturalmente. Isso é cultura. Isso é fazer aquilo sem esforço nenhum. É automático. Independente de posições. Independente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra. Independente. É oferecer o evangelho. Nós se perdemos, sabia? A gente se perde muitas vezes nos emaranhados de coisas que nós temos todos os dias para fazer. A gente se perde. A gente gasta tempo com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, com os amigos, com a rodinha de tereré. A gente gasta tempo. E aí, o primeiro lugar que era Deus começa a ficar lá atrás. E a gente vai deixando de lado. E eu me esqueço de chamar o irmão, o amigo, lá na escola, para vir no culto de sábado, simples. E fazer um convite simples. Se veio, beleza. Mas eu fiz. Eu tive iniciativa. O não você sempre vai ter.
Ei, o não você sempre terá. Agora, eu preciso entender que depende de mim para que este estilo de vida se torne eficiente no meu dia a dia. Porque senão eu vou guardar ainda na gaveta, eu vou esquecer que eu sou crente, eu vou esquecer o que Deus fez por mim, e eu vou ficar aqui, gordo, farto, não consigo oferecer nada para as pessoas, porque eu não tenho nada, eu só bate em mim, eu retenho. O que eu recebo, eu retenho. Eu começo a guardar tudo, eu não consigo oferecer para ninguém, eu não consigo fazer nada pelo reino de Deus. Por que nós servimos? Para quem nós servimos? Você precisa ter isso em mente todos os dias. O que eu sirvo? Quem eu sirvo? É Deus? É Deus que eu sirvo? Então eu preciso ter em mente que Ele é a peça principal na minha vida. Quando eu coloco na posição de voluntário, Ele pode agir na minha vida e fazer a diferença na minha casa e fazer a diferença no meu futuro. Romanos 12, versículo 11, diz assim, ó. Eu vou encostar mais o microfone. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirva o Senhor com um coração cheio de fervor. Sirva ao Senhor com um coração cheio de fervor. Esse é um coração que Deus quer. É um coração em que eu posso chegar nas pessoas e dizer: posso ajudar? Precisa de algo? Como posso ajudar? E isso é um diferencial para nós. Isso é um diferencial que nós precisamos ter. Quando eu vim para a igreja, aos meus 12 anos de idade, já estou terminando, eu não sou um exemplo para muita gente, mas eu acho assim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Eu acho que nesse quesito, não quero me aparecer, nesse quesito de servir na igreja, eu acho que eu estava a um nível um pouquinho melhor do que as outras pessoas, porque eu sentia isso, porque despertou em mim, desde os meus 12 anos, uma vontade de servir na igreja. E eu lembro que a igreja tinha assim, quase todos os meses nós tínhamos os encontros. Os encontros eram feitos lá no Cândido Lemes e outros lá no Moacir Franco. Sempre era assim, todo mês tinha evento. A igreja não tinha tanta estrutura como ela tem hoje. As coisas não eram tão fáceis. Eu tinha um computador na secretaria e uma impressora que foi impresso os 10 mandamentos nela, entendeu? Você vê a qualidade. Tudo coisa ruim. Mas era o que tinha na época. Era o que nós tínhamos. Não tinha celular, não tinha nada. E eu lembro que eu estudava no Rosa Vargas, no período da manhã. E à tarde eu sempre vinha aqui na igreja. Eu ia tirar xerox, eu cortava papel, eu imprimia, eu digitava. Eu comecei a aprender mexendo no computador, catar feijão assim, ó. Assim, ó. Eu catava feijão desse jeito no computador. Quem começou, quem riu, sabe como que é quando você começa a aprender no computador. Um dedinho a cada vez. Gente do céu, eu sou ruim demais, meu Deus do céu. Aí eu ficava olhando as pessoas com os 2 dedos, né? Eu falei anteontem para alguém assim. Eu fazia assim, acho que foi para a Ariane, né? Terça-feira. Eu fazia assim, ó, com o dedinho. Gente do céu, mas eu sou travado demais, meu Deus do céu. Que vergonha. E aí eu falei, não, eu consigo fazer. Se todos conseguem, eu também consigo. E eu consegui colocar os 2 dedos e digitar. Até entortou os dedos. Mas eu coloquei os 2 dedos e digitei. E consegui. E isso eu fui aprendendo as coisas. E eu fui começando a servir na igreja. Nós íamos lá montar chuveiro, carregava colchão, fazia impresso, fazia cartaz, cortava, fazia crachá, fazia inscrição. Voluntário. Eu tinha um tempo livre à tarde, eu vinha aqui na igreja ajudar. Tinha o pastor Diego que estava aqui e a gente mexia com as coisas. O que tinha que fazer,
tinha que arrumar cadeira, lavar as cadeiras. Hoje não tem mais que lavar cadeira, né? A gente chegou a outro nível. Agora eu tô rotando, né? Não é verdade? A gente tá a outro nível. Me acompanhe, abre aí a câmera. Isso aí, o cara que vem lavar a cadeira, nunca mais ele gruda o chiclete embaixo da cadeira. Porque no dia de lavar a cadeira, ele tinha que tirar o chiclete embaixo da cadeira. Era complicado aquilo. As nossas decisões, as nossas atitudes vai influenciar as pessoas. Só que eu preciso fazer a minha parte. O meu xará aqui, ó, gente boa, né? Meu xará aqui, o Igor, precisa fazer a parte dele, né? Cadê o outro Igor? Não veio hoje, né? Os 3 Igor mais bonitos da igreja. É nós. A gente, cada um precisa fazer. O Gabriel, o Cadu precisa fazer. Entendeu? O Tiago precisa fazer a parte dele dentro dos seus limites. E eu comecei a servir a igreja. Gente, a gente não ganhava nada. Pensa no cara miserável, de Barra Forte. A gente tinha Barra Forte, era rico. A minha tá toda desbotada, acabada. Não tinha dinheiro, as coisas eram difíceis. Mas eu estava aqui com alegria. Aguentava humilhação. Vida difícil. Adolescente é vida difícil, né? Mas você aprende, aguenta a brincadeira de mau gosto, né? E você vai aprendendo, você vai conseguindo, você vai administrando, aí você vai ficando mais forte com relação ao seu emocional. E aí você começa a influenciar as pessoas, você começa a atender as pessoas, você começa a visitar. Eu lembro que na minha adolescência, o nosso sábado era reservado para discipular. Era cansativo? Era. Era um saco? Era. Entendeu? Era um saco? Era. Vou ser sincero, porque era. Mas como eu não tinha o que fazer, eu ia, né, visitar as pessoas. Aí mora um detalhe. Obrigatoriedade não é ser voluntário. Lê lá em cima. Quem é voluntário? Voluntário não casa com obrigação. Não tem como ser. Ou você é voluntário, ou você é obrigado. Não existe isso. Então, o que eu quero despertar hoje é ser voluntário e não ser obrigado a fazer as coisas. Você não é obrigado a assumir célula, você não é obrigado a assumir cargo na igreja, você não é obrigado nem a vir na igreja. Eu trabalho muito de leve, acho até de leve demais, né? Mas você não é obrigado a fazer nada. Nem ir para o céu ser obrigado, sabia? Nem ir para o céu. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje, entendendo que você e eu somos peças principais que pode fazer a diferença na juventude, para que essa roda gire, para que essa engrenagem consiga rodar, para que no ano que vem, em outubro do ano que vem, no dia 9 de outubro, eu não tenho esse resultado, mas eu tenho o dobro, 3, 4 vezes mais. Mas eu preciso de você. Eu não quero colocar meta, porque se eu colocar meta, nós vamos dobrar a meta. E não vamos alcançar a meta, nada. Então não vamos colocar meta. Mas o que nós precisamos, galera, é dar uma chacoalhada. Acorda para a vida. A pandemia já passou. Já peguei Covid. Já passei Covid para os outros também. Entendeu? E nós estamos tudo de boa aqui. Então, Deus deu oportunidade para nós. Mas, depende de nós fazer a juventude crescer. Ou seja, eu só vou dar valor ao movimento mesmo, que está movimentando, quando ele realmente, na prática, ser movimento. Porque é isso que precisa ser. Por isso nós levamos o nome de movimento. Para que o movimento tenha movimento. Olha a Dilma aí. Movimento tenha movimento. Então, quando eu fui para a igreja, volto lá para resumir, porque já estou há tempo. Vocês não tiveram curso semana passada, né? Então eu posso ficar um pouquinho mais. Quando eu estava na igreja, eu servia com um coração, realmente, gente, eu estou falando sério, eu servia com um coração diferente. Até melhor do que eu sirvo hoje. Porque hoje eu estou de boa, né? A vida está boa, né? A gente está tranquilo. Tudo na mão, celular, computador, né? Ar-condicionado, carro, a vida ficou muito boa.
A vida mudou muito. Porque eu lembro que eu olho minha casa ficou boa hoje, né? Dá para o gasto. Ficou uma casa boa, as coisas ficam confortáveis. Mas quando eu morava numa casinha de madeira, quando as coisas eram simples, quando não tinha dinheiro, quando não tinha dinheiro para pagar a faculdade, as coisas eram difíceis, parece que eu orava mais. Parece que eu chorava mais. Parece que o meu joelho doía mais quando deitava, nos colocava no chão. Mas parece que agora não dói. Acho que porque não encosta. Porque não ora. A vida fica boa e a gente se esquece. E a gente sabe o que acontece? O título sobe para a cabeça. Esse é o maior medo que nós precisamos ter, que eu preciso cuidar para não subir para a cabeça. Porque se o título subir para a cabeça, vou fazer igual o sacerdote fez e como o levita fez. Eu vou pisar na bola e eu vou ser reprovado. E não adianta chorar, que depois ele nem vai te conhecer. Então, é necessário que a gente cuide. Pois bem, o que é ser voluntário, você, Gabriel? O que é ser voluntário, Nivaldo? Ser voluntário é você estar aqui disposto, atento. Estou ligado, eu preciso fazer a diferença. O que é que precisa fazer? Caiu o papel de bala aqui no chão? Vou lá e pego. É isso que nós precisamos entender. Que quando as coisas da igreja, tanto físico mesmo, mas como também espiritual, precisa da nossa iniciativa. O que eu quero que vocês entendam, que a gente nunca vai perder em servir a Deus. Lá na sua escola, você pode influenciar alguém. No seu ambiente de trabalho, você pode fazer a diferença. Aqui na igreja mesmo, não conheço ninguém, aqui na igreja você pode fazer muito mais. Aqui você pode estar disposto a servir. E servir e ser voluntário é desconfortável. É desconfortável. Porque eu já tive que desmarcar compromissos da igreja e eu nem era. Hoje eu ganho da igreja para estar aqui. Eu estou em tempo integral. Depois que eu vim em tempo integral, que eu deixei minha função no cartório e vim para cá. Mas já tive vezes, na época, de estar aqui na igreja e ter que deixar algo que eu ia fazer, um sushinho dourados na terça-feira, porque o camarada lá no multimídia, no projetor lá, no data show, não posso ir. Aí eu tive que vir. Deixei, assim, o meu conforto para estar lá. Esse é voluntário. Isso é servir. É desconfortável mesmo. Porque Jesus não foi confortável. Sinto muito. Se você mostrar para mim aonde Jesus teve conforto, ele não teve. Se coloque de pé. Posso ajudar? Posso. Posso fazer a diferença? Posso.